Amém. É bom podermos estar aqui. Eu creio que Deus, como sempre, tem o pão para nós e Ele nos ajudará nesta alimentação e nos dará força. Sempre o alimento é para dar graça, dar força. Se nós temos paciência de nos alimentar, é como chegar a uma mesa de alimento, com paciência, com fome, que se não tiver fome também, você simplesmente é um observador do alimento, mas é tempo de comer, sentir bem, sentir fome por este alimento e se alimentar. Amém? 1 Pedro capítulo 2, nós vamos ler aqui a partir do versículo 6. Pedro capítulo 2, verso 6. Pelo que também na Escritura se contém: eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. E assim, para vós os que credes, é preciosa, mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal da esquina, e uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram destinados. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não éreis povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Te damos graças, grande e eterno, por poder ter achado graça aos teus olhos e poder ver aquilo que o Senhor sempre faz na hora que vivemos. Estou agradecido porque neste tempo eu pude ver não só uma coisa, mas duas coisas importantes que me levam à perfeição, à pedra de coroa, ao rapto. Estamos agradecidos por isto. Em nome do Senhor Jesus Cristo, fale conosco e alimenta-se o povo, ainda que somos poucos, mas temos fome e sede de justiça. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. Vamos falar sobre eleitos e reprovados. Já aprendemos sobre isso, que nós podemos discorrer desde o Gênesis até o Apocalipse, sobre eleitos
e sobre reprovados. Estes estão na Bíblia, que é o livro dos livros, e estão também dentro de várias casas de gente fina, boa, eleita, dentro da igreja, está em todo lugar, eleitos e reprovados. Os eleitos foram escolhidos desde antes da fundação do mundo. Os reprovados também foram escolhidos antes da fundação do mundo, para ser reprovados. E a pessoa, ao ouvir a palavra, ela se identifica com eleito ou reprovado. A própria palavra é que está te dando um meio de identificação. Sou eleito? Obedeço a palavra. Sou reprovado? Desobedeço a palavra. Só existe um meio de teste. Esse teste é na palavra. Somos testados pela palavra e a palavra declara o que nós somos: eleito ou reprovado. Então nós vemos isto, vamos rapidamente, desde o tempo que Deus criou o homem na terra. Na casa de Adão estava o eleito Abel e o reprovado Caim. Você encontra dois filhos da mesma mãe, está ali. Mas quando a semente misturou, depois, ali no dilúvio, houve aquela mistura de semente, ou para dar o dilúvio, e saiu do outro lado ainda esta coisa potencial de poder gerar dois filhos de um mesmo homem. Não tinha isto no tempo de Adão. Porque no tempo de Adão era a semente de Deus e a semente do diabo. A semente de Deus estava no homem Adão, que era uma semente natural ainda, tem que guardar isto. Estava no homem Adão. E a semente reprovada estava em Caim, que estava na serpente. Então a aprovação estava em Cristo, a árvore da vida, e estava também no anticristo, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Estava a semente eleita em Deus, a semente reprovada no diabo. Isto veio desde aquele tempo. Como o diabo não podia gerar um filho assim como Deus gera um filho pela palavra, sem usar o consórcio do homem, Satanás, sabendo que ele não podia fazer isso, então ele entrou na serpente para poder trazer um filho, e um filho reprovado. Bom, a pessoa, você vai dizer, ela não tem culpa, nem você tem culpa de ser eleito, e nem o reprovado tem culpa de ser reprovado. Isto é de onde ele veio. Isso não quer dizer do pai natural aqui que ele veio, ou da mãe natural, mas de onde ele veio. A semente da eleição não está no seu pai e na sua mãe, nem no seu avô, nem no seu tataravô. A semente de eleição estava em Deus, na sua alma, que é na alma da pessoa, não é do pai que ela veio, nem da mãe, mas está na alma da pessoa, esta semente eleita. O irmão Brana diz que nós não somos predestinados no corpo, e sim na alma. A mensagem de demonologia, ele fala sobre isso. Então a gente tem que ter segurança de onde veio, que não importa o que o pai e a mãe foi aqui, mas você pode ser a semente eleita, porque Deus elegeu a alma e não o corpo musculoso de onde você veio. É a sua alma. E esta alma, ela tem que vir de Deus, que é a natureza do Espírito. Ela vem de Deus ou ela vem do diabo. Só tem duas fontes. Só tem essa de Deus e a do diabo.
E a pessoa veio de uma das duas fontes. E as duas fontes, elas chegam ao ponto de quase manifestar a mesma coisa. Porque se manifesta em homens, em pessoas. Tanto Deus se manifesta em pessoas, como o diabo se manifesta em pessoas. Deus vestindo seu povo, o diabo tirando a roupa dele, do seu povo. Isso é o que o diabo faz. Deus levando o seu povo para temor à sua palavra, enquanto o diabo leva o povo a ter medo através da igreja. É mais simples isso daí. Deus é a palavra, o diabo trabalha na igreja, que o diabo não é a palavra, Deus quem é a palavra. Então o diabo trabalha na igreja, e a igreja são os chamados fora. Isto quer dizer, os tirados de algum lugar, como Israel era um povo de Deus no Egito, mas quando eles foram tirados do Egito, eles eram igreja, porque foi tirado, eles foram tirados fora do Egito. Então aí era uma igreja de Deus caminhando no deserto, até que você chega a ser a esposa de Deus entrando em Canaã. Mas naquele inteirinho do deserto ou do Egito a Canaã, você tem um teste, é um deserto de provas, de lutas, para que manifeste o reprovado e o eleito. É no teste que vai manifestar. É na hora da luta, é no deserto, na sequidão, na falta de pão, na falta de água, na falta de carne, é que manifestou a eleição e a reprovação do povo de Israel. Saíram como que todos fossem eleitos, cantando aleluia, estamos saindo da denominação, estamos saindo do Egito, mas esqueceram que tinha um tempo de teste para depois ser provado se eles eram eleitos ou reprovados. E o teste estava no deserto. Quando eles entraram no deserto, já começaram a murmurar, porque o inimigo veio atrás e eles disseram: era muito melhor nós termos ficado lá no Egito, porque no Egito nós tínhamos sepultura, e aqui nesse deserto não tem nem onde sepultar nossos mortos. Olha, Deus não estava preocupado como sepultar os mortos, mas Deus estava preocupado em levar vivos a Canaã, e tão vivos que Deus prometeu através de Moisés: dentro de 3 dias vocês vão chegar lá, dentro de 3 dias. Então o homem se esmurece, o homem mostra sua semente, o homem mostra que é eleito ou reprovado dentro de 3 dias. 3 dias. E dentro daqueles 3 dias, no primeiro dia eles já rebelaram. Dentro do primeiro dia de caminhada, eles já rebelaram. E ali começaram a mostrar que eles não iam chegar em Canaã. Tem gente que só do primeiro dia que sai da denominação, eles já vão mostrar. Primeiro dia não quer dizer um dia de 24 horas, os irmãos vão entender. Assim como existe o dia de Deus, que nós estamos vivendo o dia do Filho do Homem, e o dia do Filho do Homem já vem lá do tempo do profeta até agora. É o dia do Filho do Homem. Esse é o dia da revelação, é o dia do casamento que nós estamos vivendo, o casamento do crente com a palavra. Não casar com a palavra é mostrar nossa reprovação. Não casar com a palavra, se unir a um companheirismo de pastores, de igrejas, como temos aí a união das igrejas. Se unir à união das igrejas é mostrar que nós somos uma semente reprovada. Se unir a um concílio de pastores é mostrar que nós somos uma semente reprovada. Eu já fui chamado para me unir a um concílio pastoral de Franca, mas eu disse para o pastor naquele tempo, que era representante, um bom homem de Deus, eu disse: pastor, o primeiro parágrafo do seu livro está dizendo que tem que crer nas 3 pessoas da Santíssima Trindade. Já na primeira coisa eu não creio, então não posso me unir, porque eu não creio nisto. Agora, esta é a verdade, porque eu estou preso na palavra.
Eu não estou querendo me prender a uma popularidade, a estar no meio de grandes homens. Não me interessa estar no meio de grandes, sendo que eu sou pequeno. O que eu vou fazer lá? Só para dizer, eu estou no meio de grandes homens, eu estou no meio de um grande companheirismo, eu sou pequeno. O que adianta ficar no meio do grande? Só para me se ufanar, dizer, eu estou no meio daquele companheirismo grande. Tem gente sem revelação, que eles têm o prazer de dizer, eu sou membro daquela igreja. Você não sabe qual? Aquela grande igreja, aquela bonita do bairro. O outro diz, aquela do centro da cidade. Sempre vocês sabem que a mãe está no centro. As filhas estão querendo tudo ir para o centro agora também, porque elas não querem perder para a mãe. A mãe tinha as grandes catedrais, as filhas estão procurando construir as melhores catedrais para chamar também a atenção. Bom, deixa eu esquecer disso daí, passar para outro, porque de toda forma a semente eleita e reprovada está dentro da católica, está dentro da luterana, do wesleyana, pentecostal, dentro da primeira e segunda etapa do profeta e dentro da terceira. Semente eleita e reprovada está dentro de todas elas. Agora a eleita sai de todas elas. E se der tempo, olha para você ver, se der tempo de sair da luterana, sai, passa para a wesleyana e diz, não, mas a wesleyana aqui está reprovada, então eu vou passar para a pentecostal. Aí depois você vê, mas a pentecostal também já foi reprovada, aí eu vou passar para a primeira e segunda etapa do irmão Brana, e a primeira e segunda etapa do irmão Brana você diz, mas aqui já tem semente tudo reprovado, diz, vou passar para a terceira. E na terceira etapa do profeta tem a reprovada e a eleita ali dentro. Para o rapto, Deus tem que tirar a eleita e levar. A reprovada vai ficar para a grande tribulação. Agora, o que faz o teste? Desde a igreja primitiva, o teste foi feito pela palavra. Aqueles irmãos testavam os falsos apóstolos, os que diziam ser apóstolos e não eram, eles testavam pela palavra. Amém? Isto é o importante, testavam pela palavra. Isto é tudo o que nós precisamos entender nesse dia. Somos testados pela palavra. Quando a palavra nos testa e nós rejeitamos aquela palavra do dia, então vai mostrar para nós que nós somos reprovados. Não vamos nos enganar e ficar cantando, pulando, gritando e achar que nós somos eleitos. Devemos nos identificar, ter capacidade de nos identificar a nós mesmos, porque é fácil identificar um grupo como falso profeta, mas é difícil identificar a gente mesmo como reprovado. O que nos reprova é a própria palavra, que mostra a ação que devemos ter e não temos. Então temos ações reprovadas por Deus, e desde que nossas ações são reprovadas por Deus, nós estamos inclusos nessas ações, também somos reprovados por Deus. Amém? Eu tenho um parágrafo só que me veio essa mensagem, eleitos e reprovados, na era de Sardes, parágrafo 79, é um parágrafo muito longo, eu vou ler só a metade dele e não sei se termino no culto de hoje. É muito grande este parágrafo, eleitos e reprovados. Mas deixa eu passar em síntese aqui sobre cada um. Então, na casa de Adão tinha eleito e reprovado, que era o Abel eleito, Caim reprovado. Na casa de Isaque tinha o eleito e o reprovado, estava ali na casa de Isaque. Na casa de Abraão, o eleito e o reprovado na casa de Abraão. Você vê o Isaque e o Ismael, que estava ali, o eleito e o reprovado. O reprovado Ismael que trouxe os muçulmanos. Hoje, essa grande igreja muçulmana que existe, veio de um homem só, de um reprovado. Filho do diabo? Não, filho de Abraão. O reprovado passou a ter nome, a se ufanar, dizer, sabe de quem eu sou filho? De Abraão. O eleito diz, sabe de quem eu sou filho? De Abraão. Então como é que você vai distinguir? Tem que ter revelação. Se possível fora, enganaria os próprios escolhidos, porque os dois servem a Deus. Os dois é filho de Abraão, os dois estão no ministério de Jesus, os dois estão no ministério da igreja, os dois estão no ministério do profeta Brana.
os dois, o eleito e o reprovado. Está ali. Então, se na casa de Abraão teve o Isaac e o Ismael, na casa do Isaac começou a vir também o Jacó e o Esaú. Eleito e reprovado. Está aí. Dentro da igreja de Israel, sempre houve o eleito e o reprovado. O eleito Moisés, o reprovado Balaão. Sempre houve o eleito Micaías, o reprovado Zedequias. O eleito Jeremias, o reprovado Ananias. Estava tudo dentro de Israel. Aí veio o ministério de Jesus. Você não pensa que Jesus não te escolheu. E não te alegres apenas por Jesus ter te escolhido. Porque Jesus escolheu Judas também. Jesus não escolhe só eleito. Ele escolhe reprovado também. E é isso que você tem que pensar. Dentro da mensagem, não tem só eleitos, tem reprovados, escolhidos por Deus, mas são reprovados. Jesus não deixou Judas de fora. Ao dizer, olhar em Judas e dizer: Judas, você é um filho da perdição. Não, eu não te quero no meu ministério. Jesus diz: vem para cá. Seja um apóstolo meu, um discípulo meu. Sai ensinando o meu evangelho. Sai de 2 em 2. Eu fico pensando assim, quem foi o parceiro de Judas? Não sei quem foi. Eu fico pensando que ele saiu de 2 em 2. Jesus mandou ele de 2 em 2. Quem será que foi com Judas? E chegou lá na cidade, pregou, fez maravilhas. E Judas também. E Judas expulsou o demônio. E Judas orou pelos enfermos. E os enfermos eram curados. E o diabo caiu do céu. E Judas olhou e disse: opa, tá bom o nosso ministério. Que grandes sinais. O diabo caiu, viu o diabo caindo do céu. O próprio Jesus mesmo falou para eles: vocês não se alegram por isso. Mas ele diz: alegrai-vos antes por ter o vosso nome escrito no livro da vida do Cordeiro. Irmãos, e Judas tinha o seu nome escrito no livro da vida, está pertinho, mas não entrou. Então, era o reprovado no ministério e escolhido pelo próprio Jesus. Tem os reprovados na mensagem do profeta William Branham e escolhido pela própria mensagem. A mensagem chama todos nós. A mensagem, ela é uma rede que ela é jogada no mundo e vem sapo, lagartixa, girino, e vem peixe, vem enguia, vem tartaruga. Quando você puxa a rede assim, muitas vezes está cheio de irmão tartaruga. Custa decidir, mas como decidir a tartaruga? Até que chega lá, tem muitos irmãos sapo na rede do evangelho, na rede do profeta. Tem muitos irmãos enguia, irmão girino, está na rede, foi pego na rede. Mas o pescador, o que é que faz? Ele puxa a rede. O pescador sabe. Agora o pescador é Cristo, é o Espírito Santo. Na hora que ele puxa a rede e vem um irmão sapo, ele diz: o melhor que faz, irmão sapo, volta para a lagoa, já pega ele e já joga ele na lagoa outra vez. Seu lugar é ali, eu não vou fazer nada com você. Irmão lagartixa, não adianta. Estou pegando peixe, estou pescando. Irmã tartaruga, não adianta você aqui na rede, volta para lá. Volta para o mar, volta para o rio, volta para o córrego. Quer dizer, que tem denominação que é um oceano, é grande demais. Tem denominação que é um mar, é menor um pouco. Tem denominação que é um rio, menor um pouco. Tem denominação que é um córrego, pequenininha. Tem denominação que é um rego. Mas tem. Que tem. Mas Deus também tem um rio.
para pôr o seu povo em teste, para nadar. Ezequiel 47. O anjo passou e mediu 1000 cordéis, e águas que me davam pelos artelhos. Mediu mais 1000, águas que me davam pelos joelhos. Mediu mais 1000, águas que me davam pelos lombos. Foram os pentecostais. Mediu mais 1000, águas que eu não podia atravessar. Tinha que nadar. A terceira etapa, pedra de coroa. Águas que você está querendo se firmar no fundo? Não, agora é nadar, é ter confiança, é saber que Deus te pôs no oceano. Assim como existe igrejas oceano grandes, existe um oceano para um teste, para você ser testado e nadar, não se afogar. Você nada por ali e não se afoga e sai do outro lado. Você é eleita, você é eleito. Então, não fica satisfeito por dizer, ó, eu fui escolhido por Jesus, aleluia. Não, Judas também foi. Ah, eu sou um pregador da mensagem do profeta. E Judas também foi. Da mensagem de Jesus, filho. Judas também foi. Ah, eu sou pastor. Judas também foi. Ah, eu sou apóstolo. Judas também foi. Isso não é o suficiente. Agora, se vocês notarem, irmãos, eu não queria ferir. Eu peço a Deus que, se Ele pode me dar santidade, eu não quero ferir quem não a tem. Eu quero ajudar. Mas a igreja tem que estar na altura de ver o ministério de seu pastor, de ver aquele ministério. Tem que ter altura para aquilo, para ver o que está testando aquele ministério. Vê até onde Judas foi, dá uma olhada para ver até onde seu pastor vai. Você vê onde Judas foi. Judas foi escolhido, seu pastor também foi. Escolhido por Jesus, seu pastor também foi. Judas foi enviado, seu pastor também foi. Judas expulsava demônio, seu pastor também expulsa. Curava enfermos, seu pastor também ora em nome de Jesus Cristo e cura enfermos. Graças a Deus. Olha que coisa tremenda. Vai examinando. Judas foi justificado, seu pastor também foi. Hoje eu queria pregar um pedacinho só nisso daqui. Talvez poderá entrar em contradição em alguma coisa, mas eu quero te dizer que isso é verdade. Judas chegou à beira da santificação, mas não foi santificado. Isto quer dizer, Judas não ia largar de adulterar. E ele era um bom pregador. Mas quem não chega à santificação e ao batismo com o Espírito Santo, não pode queimar essas pontes que você sempre atravessa da sua própria natureza humana, que deseja fumar, beber e adulterar. Outros desejam mentir, outros desejam roubar. Cada um tem uma natureza que o diabo implantou através da sua própria carne. Mas você vai e queima essa ponte quando você recebe a justificação. Você queimou a ponte da incredulidade. Quando você recebe a santificação, você queimou a ponte da imundície. Porque a santificação tira de nós o desejo de fazer as coisas erradas. A santificação já nos limpa. A santificação já põe roupa na mulher. A santificação já põe manga na blusa da mulher. A santificação já faz o homem deixar de andar de short aí na rua. A santificação leva o homem a cortar seu cabelo como homem e a mulher deixar o seu cabelo crescer como cabelo de mulher bíblica e cristã. A santificação, ainda não cheguei no Espírito Santo, porque o Espírito Santo só te sela quando a santificação te limpou.
O Espírito Santo não pode entrar em cena. Tem gente que diz: eu tenho o Espírito Santo, mas ainda está fumando. Não tem, você está mentindo. O Espírito Santo não é sujo. O Espírito Santo já mandou a santificação para limpar, para depois ele poder habitar. O Espírito Santo não pode habitar em nós. Ele habitou em Davi, e Davi adulterou. Mas ele não pode habitar hoje em nós, porque a dispensação de Davi para cá já mudou várias vezes. Entende? Desde a dispensação de Davi, que estava ainda numa dispensação da lei abraâmica, nós passamos para a dispensação de Cristo, do Calvário. E logo veio a outra dispensação do Espírito Santo. E se a dispensação do Espírito Santo entra no homem, não tem jeito dele ir adulterar. Não tem jeito dessa mulher ir adulterar. Por quê? Porque entrou a dispensação do Espírito Santo. Entrou, está vivendo nele e nela. Então, por aí se testa os membros, o pastor, o obreiro, o diácono. Por aí se testa. Não é pelo que ele diz, não é pelo que ele prega, não é pelo tanto de gente que ele tem. Se testa pela própria palavra, eleitos e reprovados. Agora, eu não vou dizer claramente que a pessoa que adultera é reprovada, mas ela tem que entender que ela estava sem o Espírito Santo, por isso que ela fez aquilo. Porque o Espírito Santo te sela até o dia da redenção. E o Espírito Santo, estando me selando, se ele me selou, não tem jeito de eu fazer aquilo. Então, o irmão Brana disse: é que você estava fora e o Espírito Santo não estava dentro. Quando você está selado dentro, então ele diz: o diabo fica selado fora. Mas quando você não está selado dentro, você está com o diabo fora ali, juntamente com o diabo, do lado de fora. Mas quando você está selado dentro, o diabo fica selado do lado de fora, sozinho, não tem sua companhia. Então ali você começa a perceber as ações de cada um de nós. Eu quero simplesmente mostrar para vocês que nós não vamos no arrebatamento fazendo coisa errada. Deus já nos mandou 3 processos, que é a justificação, santificação, batismo com o Espírito Santo, que é quando Deus mora em nós, é com o batismo do Espírito Santo. Mas Ele mandou a justificação para eu crer, a santificação para me limpar e o Espírito Santo para habitar em mim. Então Deus vem e habita. Agora, se Ele habita em mim, eu não vou à prática daquelas coisas. Porque você tem que crer que o William Branham teve o batismo genuíno com o Espírito Santo. O William Branham foi rodeado por mulheres e nunca adulterou. Ele tinha. Quando você vai crer que um pregador não tem o batismo com o Espírito Santo, e pode ainda ter, mas ele não tem, é quando ele é rodeado por mulheres e é tocado por mulheres e ele cai no adultério. Isso prova que ele não tinha o Espírito Santo. Ele pode ter? Ainda pode ter. Ele pode levantar do erro? Pode se levantar do erro. Mas ele não tinha, por isso caiu. Aquele irmão, aquela irmã não tinha o Espírito Santo. Eram gargantas na igreja, pregadores garganta, mas não tinham o Espírito Santo. Isso prova claramente. Não adianta querer aplicar: mas Davi tinha o Espírito Santo naquele tempo. Ele estava numa dispensação que Deus ainda ia usar justificação, santificação pelo sangue de Cristo, e lá era pelo sangue de bodes. Você tem que saber que mudou a dispensação, e que o que aconteceu com Davi, ele tinha o Espírito Santo e ele adulterou. Davi tinha e adulterou naquele tempo. Você vai: mas como? Ele mesmo diz no Salmo 51: não retires de mim o teu Espírito Santo. Agora, o que ele disse que ele tinha perdido? Torna a dar-me a alegria da tua salvação. Ele era eleito, ele perdeu a alegria da salvação, mas ele não podia perder o Espírito Santo, porque Deus já havia selado ele. Mas ele estava na dispensação de sangue de bodes, de cordeiros, de touros. Mas quando veio Cristo, mudou-se a dispensação. Na dispensação de Davi, o sangue cobria. Na dispensação de Cristo, o sangue desintegra com o pecado. Há muita diferença de cobrir o pecado
e desaparecer com o pecado. Então, isso que é a santificação na dispensação do Espírito Santo no tempo que nós vivemos. Aí vai provar para nós quem é o pastor reprovado e eleito. Não é questão dele adulterar que ele é reprovado. Vou bater nessa tecla. Não é questão que ele é reprovado por adulterar, mas é por falta do Espírito Santo. Falta do Espírito Santo. É isto que tem acontecido com os membros da igreja, membros da mensagem, gente do nosso companheirismo mesmo, gente da terceira etapa, que pode chegar ao adultério. E quando eu prego isso, vocês têm que saber que eu estou trazendo um peso sobre mim, uma responsabilidade de pregar o que eu estou pregando, e que só Deus pode dar graça para um homem cumprir. O homem não pode cumprir isso sozinho, tem que ser Deus no homem para poder cumprir. Mas quando você vê um irmão hoje, uma irmã adulterando, um irmão adulterando, não adianta pensar que eles tinham o Espírito Santo, porque o Espírito Santo não adultera. A dispensação hoje é diferente. O sangue desintegrou com o pecado. A santificação já me limpa e põe a um lado para o Espírito Santo vir e habitar. Isso para provar de que eu sou um eleito. Você é uma eleita. Não é eleito só por moralidade. Tem gente que é moral. Tem gente que nunca adulterou, tem gente que nunca fumou, tem gente que nunca roubou, mas também nunca creu na palavra. Então não adianta nada, não adianta nada. Isso daí é moralidade apenas de uma igreja, moralidade de uma pessoa. Mas que nós temos que entender que quando a santificação entra, tira a cachaça. A santificação entra, tira o fumo. A santificação entra, tira o desejo de adulterar. Aí quando o Espírito Santo entra, o profeta diz assim: para que foi que Deus deu o Espírito Santo? Naquela mensagem. Para que Deus deu o Espírito Santo? Para que foi? Ele diz: para tirar de você o desejo de ser um grande homem e de casar com a mulher do seu próximo. Quer dizer, casar é entrar em contato, é coito com a pessoa. O Espírito Santo foi dado para tirar esse desejo de você adulterar. Aí foi para que foi dado o Espírito Santo. Leia a mensagem, irmão Branco pregou isso daí. Então, se o Espírito Santo foi dado para isso, deixe-me cumprir aquilo que o Espírito Santo me deu. Ele diz: o Espírito Santo foi dado para tirar de você o desejo de ser um grande homem. É interessante. Deus deu o Espírito Santo, não foi para me fazer um grande homem, mas para tirar o desejo de ser um grande homem, um grande personagem. Você tem que apresentar a palavra, apresentar a mensagem, apresentar Cristo ungido no nosso dia. Aleluia, graças a Deus. Agora, essa mensagem é tremenda, mas eu peguei só tópicos dela aqui no meu papelzinho, estou acompanhando, depois você lê em casa, parágrafo 79. Então, tem coisas que, se você não acompanha, você se perde, pensando que tem o Espírito Santo. Hoje, gente, na era do Espírito Santo, você tem que saber que esta era do Espírito Santo é a era do Filho do Homem. Ali onde está o Espírito Santo, na estatura de um varão perfeito, de um homem perfeito, olha lá, aonde está o Espírito Santo é a era do pescoço, é a era do Filho do Homem, unindo com a pedra de coroa, que é Cristo descendo no crente individual, no membro individual do corpo de Cristo, soldando, selando este crente. Então, além de você receber o batismo com o Espírito Santo, que está ali por cima de Laodiceia, você recebe a pedra de coroa, que quer dizer adoção. A adoção vem depois que você tem o Espírito Santo. A adoção. Você recebeu o Espírito Santo, aí Deus pode te adotar como filho e dizer: eu te dou um cheque em branco, o quanto você quiser, põe aí. Aí tem gente que diz: ô pastor, me dá esse, eu quero receber esse Espírito Santo para me ter um talão de cheque em branco. Sim, só que você vai pedir para o céu, você vai pedir a Deus, você vai pedir o que você quiser. Pede a Ele o que você quiser e Ele vai te dar. Amém? Pede o que você quiser. Agora, Ele mesmo ensinou o que eu tenho que pedir: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Põe no cheque: dá-me o Espírito Santo. Põe no cheque: dá-me o Espírito Santo. É isso que eu quero, dá-me o Espírito Santo. Então, cada vez que você pede mais do Espírito Santo, tem lugar para Deus colocar mais dele
em você. Amém. Bom, então aqui você vai encontrar, Judas foi enviado, escolhido por Jesus. E Jesus diz em São João 6, 70 e 71: não vos escolhi eu em número de 12, um de vós é o diabo. Jesus escolhe o diabo também para a mensagem. Ah, meu Deus do céu. Não é só eleito, não. Não, Jesus escolheu um diabo para o ministério dele. E Jesus escolhe o diabo na mensagem. Meu Deus, me ajuda. Não é questão de, eu sou um dos escolhidos de Jesus. Tem muitos que é assim. Jesus me escolheu. Agora eu quero saber quem eu sou. Jesus me escolheu, eu sou Pedro ou sou Judas? Se eu sou Pedro, eu escuto a repreensão. Jesus diz para mim, para trás de mim Satanás, e eu fico firme no trabalho. Eu fico servindo a Jesus. Mas se eu sou Judas, eu me enforco, eu me suicido, eu saio da mensagem, eu dou meu pescoço para a denominação. É suicidando. Não é matando os outros, não. O suicida é não tendo amor na sua vida. O suicida não tem amor na sua salvação. Porque o suicida físico, ele não tem amor em si próprio. Porque o suicida não está matando os outros. O suicida está matando a si mesmo. E quem fuma é um suicida. Quem bebe é um suicida. Quem adultera é um suicida espiritual. Está matando a si mesmo. Não está destruindo os outros. Está destruindo a si mesmo. É um suicida. Agora diga: Senhor, tira esse espírito suicida de mim. Autocondenação, condenando a si próprio, sabendo que você tem uma mensagem que te salva, uma mensagem que te libertou. Como que eu posso me condenar a mim mesmo? Os meus erros me condenam, mas o sangue já me purificou. Agora, não é porque o sangue de Cristo me purificou que eu vou adulterar. Vou confiar, o sangue dele me purificou, vou eu praticar o erro. Não. Isso é ser desleal a Deus. É ser desleal ao matrimônio. Porque nós hoje não somos nem noivo com Jesus, somos casados. Temos que respeitar muito mais ainda. Temos que respeitar muito mais. Se na justificação flertou, se na santificação flertou, você nem pode entrar no batismo com o Espírito Santo, porque no batismo com o Espírito Santo não existe flerte mais. Não existe uma piscadinha para o outro mais. Isso é casamento, isso é responsabilidade cristã. Você casou com a palavra do dia. Deus mandou o ministério do Filho do Homem, provando sua palavra 236. Deus mandou esse ministério para te unir com a palavra. Você e eu, nós devemos honrar o nosso casamento com Cristo. Mas muitos, como não honram o casamento de marido e mulher, tem muitos crentes, muitos pastores que não têm honrado o casamento deles com Cristo. São desleais ao matrimônio deles com Cristo. São infiéis, desrespeitam a Deus. Quando Deus veio, mandou um profeta, uma mensagem para fazer minha união com Deus através da palavra. Muito bem, então não fique nessa sua escolhido. Comeu com Jesus, está aqui, São João 13, 18. Comeu com Jesus, tomou a ceia com Jesus. Tem gente que toma a ceia, fica endemoniada. Cada dia que ela toma a ceia, ela fica pior. Ela pratica mais o erro, ou ela é muito religiosa, que condena todo mundo. É dois extremos. Uma vai ao erro, outra vai a uma santidade que não tem misericórdia do próximo. Então, comiam com Jesus. Não estava limpo. São João 13, 10 e 11. Ele diz: nem todos estáis limpos. E diz a Bíblia que ele falava isto por causa de Judas, que não estava limpo, quer dizer, santificado. Se Judas estivesse santificado, não trairia Cristo, não faria coisa contrária à mensagem do dia. Gente, hoje o reprovado é porque ele não aceita a mensagem do dia. Isso daqui que eu li: para aqueles que tropeçam na palavra, eleitos e reprovados. O eleito não tropeça na palavra. Tropeçar na Bíblia? Os pentecostais tropeçaram em Mateus 28, 19, morreram. Reprovados, não quiseram ser batizados em nome do Senhor Jesus Cristo, Atos 2, 38, foram reprovados. Agora, dentro da mensagem,
os reprovados não crêem na revelação dos selos, porque se eles crêem na revelação dos selos, eles teriam que crer que o Cordeiro saiu do trono, teriam que crer que a intercessão acabou, teriam que crer que a era terminou, que o tempo acabou. Com a atração sobre a montanha 150, aquele anjo desceu dizendo: o tempo terminou. E se assim diz o Senhor. Mas o reprovado não consegue crer nisso. Ele é eleito? Não, ele é reprovado. Reprovado por causa do quê? Porque tropeçam na palavra, tropeçam na revelação dos selos. Eles não tropeçam nas outras mensagens, eles tropeçam na revelação dos selos. Para abrir o selo, a era tinha que terminar, a intercessão tinha que terminar, o Cordeiro saiu do trono, tomava o livro, e se ele não saiu do trono, nem tomou o livro. E se ele não tomou o livro, não foram revelados nenhum selo. Senhor incrédulo, reprovado, dentro da mensagem, dizendo que o Cordeiro não saiu do trono. Isso é o reprovado, dentro da mensagem. Agora não é dentro dos pentecostais mais não. Dentro dos pentecostais foram reprovados porque não creram no profeta. Mateus 17:11, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Os pentecostais e as igrejas nominais não creram, foram reprovados. Não creram no batismo, que Pai, Filho e Espírito Santo é Senhor Jesus Cristo. Não existe batismo na Bíblia, nenhuma pessoa batizada na Bíblia falando Pai, Filho e Espírito Santo. Existem 4, 5 lugares que foram batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, eles, pentecostais e demais, tropeçaram na palavra, na Bíblia. O povo da mensagem está tropeçando nos selos. Os selos fez para nós uma nova Bíblia, assim diz o Senhor, diz o profeta. Quando os selos foram abertos, isso fez para nós uma nova Bíblia. Mudou a Bíblia? Não, é que o Cordeiro saiu do trono. É uma nova Bíblia, ele é leão. É uma nova Bíblia. Ele não é mais mediador. A mediação está em mim e em você. A mediação está no povo de Deus. Deus desceu para você, Deus desceu para o seu coração. Ele está mais perto do que você pensa. Ele está dentro de você. Alguém diz, mas ele sempre esteve, mas nunca com essa promessa. Essa promessa é de hoje. É a promessa dele descer e estar dentro de nós, revelando a sua palavra. Não tem mais nada? Amém. Glória a Deus. Então Judas comeu com Jesus, tomou a ceia e virou contra mim o seu calcanhar. Tem gente que tomou a ceia conosco e hoje é contra nós. Agora, contra nós porque nós adulteramos? Não, não tem prova. Porque mentimos? Não, eles não têm prova. Porque vivemos injustamente? Não, eles não têm prova. Eles são contra nós porque eles têm seus próprios pensamentos que estão fora da palavra. E o reprovado sempre tem uma coisa fora da palavra. O reprovado não permanece na palavra, ele sempre tem algo fora da palavra. Agora me diga, o Cordeiro saiu do trono para revelar os selos. Foi William Branham quem disse. Qualquer pregador ou qualquer membro da mensagem do profeta que diz que isso é errado, está dizendo que o profeta errou e que a Bíblia está errada. E quem é falso e reprovado é você quem diz. Mas Deus mandou um profeta verídico para nós. O Cordeiro levantou do trono, tomou o livro, converteu em leão. O intervalo 105 é claro para isso, para poder revelar estes selos para nós. Amém? Aleluia. Muito bem. Agora já vimos também que ele não estava limpo. O que te limpa? São João 17:17. Pai, santifica-os, limpa-os na verdade. O que é a verdade, Jesus? A tua palavra é a verdade. Agora eu te pergunto, qual palavra que era a verdade? A palavra de Deus que era a verdade, que estava encarnada em Jesus. A tua palavra, o que é Jesus? O verbo, a palavra, é verdade. Então Judas não pôde ser limpo naquela palavra do dia. E tem crente da mensagem, estão na mensagem, foram chamados por Jesus, tirados das denominações, por Jesus, trazidos para a mensagem. São limpos até certo ponto, porque Judas, ele tinha um certo caráter, só não chegou à santificação mesmo pelo sangue, porque tem gente que não chega na santificação pelo sangue de Cristo,
Eles podem ter sido santificados por algum sangue de galo, por algum sangue de porco, por algum sangue de qualquer outra ovelha, menos o sangue de Cristo. Então eles dizem, fui santificado. Não tem nada a ver com o sangue de Cristo. O sangue de Cristo te limpa de uma tal maneira que o Espírito Santo, que é o próprio Espírito de Cristo, pode entrar em você. Deus não te limpa nem com sangue de bodes para entrar, porque ele não entrava no povo no Velho Testamento, ele estava sobre o povo. Mas no Novo Testamento, limpando-nos com o seu sangue, ele não fica sobre, ele fica dentro. Amém. Eu gosto dessas coisas, gente. Isso para mim é alimento. Então Judas foi escolhido, e aqui vem o reprovado e o eleito. 1 Pedro 2, 8 e 9 mostra ambos reprovados e eleitos, para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram destinados. Gente, essas pessoas que não creem que o Cordeiro saiu do trono, elas foram destinadas, reprovadas por Deus, para falar para você que o Cordeiro não saiu do trono. Elas foram reprovadas por Deus. Está aqui, o profeta está mostrando que são reprovados pela palavra. E já estou te mostrando que a palavra é a revelação dos selos. Foi o irmão Brana quem disse que a Bíblia se tornou uma nova Bíblia. Eu não tenho o parágrafo aqui. Você tem, irmão? 36, festa das trombetas. Mas tem uma outra também que ele fala, a união invisível da noiva. Quando a Bíblia se tornou uma nova Bíblia, também que eu não sei o parágrafo. Mas que coisa tremenda. 36, festa das trombetas. Vai ler para você ver. Agora, isso é verdade, isto é real. Se você tropeça na revelação dos selos, que o Cordeiro saiu do trono, você é desobediente à palavra, reprovado para o que também foi destinado. Tem irmãs destinadas para falar para as outras que o Cordeiro não saiu do trono. Tem irmãos destinados, reprovados por Deus, para telefonar para os outros e dizer: você crê que o Cordeiro saiu do trono? Ele não saiu, não. Irmãos, amém. Amém. Outra parte, alcançou sorte nesse ministério. Judas alcançou sorte no ministério de Jesus, e os Judas alcançam a sorte no ministério do William Brana, e alcança a sorte no ministério de qualquer pastor, e alcança a sorte no meu ministério, até Judas. Então você tem que saber quem você é, eleito ou reprovado. Então, se você tem essa segurança dentro da palavra e você não tropeça na revelação dos selos, então você é eleito. Não tropeça naquilo que o Cordeiro saiu do trono, tomou o livro e desceu como anjo forte e revelou para o sétimo anjo, e o sétimo anjo revelou para você, e você, nós revelamos para a igreja. Aqui não há tropeço, não tropeçamos na palavra. Isto é verdade. Quem tropeça no intervalo e no primeiro selo, que foi exatamente o fundamento dos selos, e quando foi abrir, é Deus em simplicidade, o intervalo e o primeiro selo, aquilo formou uma resistência tremenda, porque era Deus em simplicidade, Deus em carne, Deus no homem. Obrigado, Senhor, pelo que o Senhor tem dado até aqui. Continue ajudando o seu povo, iluminando nossas vidas para um viver melhor em sua presença. Tira de nós o mal e enche-nos cada dia do Espírito Santo, não de alta condenação e nem de condenarmos uns aos outros, mas de vermos nossa posição como eleitos e predestinados por Deus para a vida eterna, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Brevemente deste mundo partirei. Tudo está no fim, Cristo vai voltar. Sou do Senhor e aqui não ficarei. Eu não sou daqui, meu lar está no céu. Em breve partirei, quando rasgar-se o véu,
não consigo ver o mundo em desamor. Eu quero partir pra Jerusalém e assim reinar pra sempre com o Senhor. Eu não sou daqui, meu lar está no céu. Em breve partirei quando rasgar-se o véu. Eu não sou daqui, nem quero aqui ficar. Quando Jesus voltar, com ele irei morar. E ali na revelação do selo, se alguma vez eu disse alguma coisa que foi inspirada, foi naquilo. Ali onde o anjo do Senhor nos encontrou, a Bíblia se tornou uma nova Bíblia. É 36 a festa das trombetas mesmo. Isso é maravilhoso, amém? É a palavra, a Bíblia nova. Uma nova Bíblia é pela revelação dos selos, onde o Cordeiro saiu do trono e tornou leão, se tornou uma nova